Bom dia, turma. A aula de hoje de biologia é sobre a superclasse Tetrápoda e a classe Reptilia. A classe Reptilia, do latim repton, ou seja, rastejar, eles foram os primeiros vertebrados a desenvolver independência do ambiente aquático, ou seja, é uma saída do ambiente aquático para o ambiente terrestre, ou seja, quando todos eles conseguem se deslocar, rastejar, isso é, encostar o ventre no chão. Surgiram há cerca de 300 milhões de anos, tá bom? Então, o grupo, ele tem uns exemplos aqui como tartaruga, jabuti, cágado, cobra, serpente, jacaré, crocodilo, camaleão, iguana e lagarto. É o grupo Reptilia, tá bom? Então, a gente tem umas características principais aqui, com esse grupo. Os répteis têm pele seca, tá bom? Principalmente, eles não possuem glândulas de mucosa, ou seja, rica em queratina, que o torna impermeável. Então, eles são recobertos por anexos como placas córneas, principalmente jacarés, que vão dar aquela textura de uma pele mais rígida. Então, com relação à temperatura corporal, os répteis são animais pecilotérmicos, ou seja, são incapazes de manter sua temperatura corporal constante, assim eles necessitam do calor do ambiente para a regulação da temperatura corporal. Ou seja, eles tendem a permanecer imóveis no sol, tá bom? Se a gente conseguir observar os jacarés, eles tendem a ficar no sol para principalmente regular a temperatura, ou seja, é uma característica deles. Então, como todos os vertebrados, o sistema digestório é completo, tá bom? Então, a gente tem aqui a anatomia do sistema digestório dele, sistema completo, a gente tem estômago, intestino, rim, testículo, enfim, cloaca, que vai estar a saída de ovos. Lembrando aqui que eles são tanto rastejantes ou nadadores, como as tartarugas marinhas, que possuem patas em forma de remos, a pele é ressecada e resistente, coberta por escamas de origem epidérmica, o que a torna queratizada e praticamente impermeável. Porém, alguns animais, como as tartarugas jabutis, também podem apresentar placas córneas de origem dérmica, que vai dar origem ao casco da tartaruga. Então, a gente tem a anatomia aqui do jacaré. Esse bulbo olfativo é por onde ele consegue observar, principalmente aqui, os cheiros, tá bom? Ele vai apresentar pulmão, então ele vai ter um sistema circulatório fechado, tá bom? Já apresenta pulmão, então quer dizer que ele vai estar apresentando aqui principalmente veias. Sistema digestório completo. E essas são as placas córneas. Vejam bem, essa placa queratinizada aqui bastante resistente. Então a gente tem aqui a reprodução. Parte dos répteis são ovíparos, tá bom? Ou seja, são provenientes aí. A reprodução vai se dar a partir da quebra da casca do ovo. E apenas algumas cobras lagartos são ovivíparos, ou seja, que não necessitam necessariamente apenas do ovo. E apresenta uma fecundação interna, onde o macho introduz o espermatozoide no interior do corpo da fêmea. E esse desenvolvimento do embrião vai ocorrer dentro dos ovos, as quais são revestidas por cascas córneas eucalcárias. E essa característica protege o embrião dessa dessecação, importante para a conquista do ambiente terrestre. O ovo vai apresentar os seguintes anexos embrionários, como o âmnio, o córeo, saco vitelíneo, tá bom? Esse saco vitelíneo aqui é aquela parte amarelada do ovo de galinha, é por ele que ele vai estar se nutrindo, tá bom? Ele vai se conectar, o embrião vai se conectar a esse saco vitelíneo, fazendo com que ele cresça e se desenvolva até a quebra da casca desse ovo aqui. Então, quando os filhotes nascem, eles são semelhantes aos adultos, pois o desenvolvimento ele é direto, tá bom? Então, ó, eles tendem a ter a mesma semelhança de adulto e o filhote. Sistema digestório e alimentação. O sistema digestório ele é completo. Eles vão apresentar boca, faringe, esôfago, estômago, intestino e cloaca, que é por onde vai estar saindo esse ovo. E além disso, vai possuem fígado e pâncreas, já é uma novidade aqui, diferente das outras classes que a gente já estava vendo. E a maioria dos répteis são carnívoros, e algumas poucas espécies são herbívoros e onívoros, tá bom? E alguns répteis, como o jacaré e o mata-mata, são animais predadores e ocupam todo o topo da cadeia alimentar por serem carnívoros, tá bom?
Sistema circulatório. O sistema circulatório, ele é fechado, como eu já havia dito, duplo e completo. O coração de serpentes e tartarugas apresentam 2 átrios e um ventrículo incompletamente separados, enquanto que crocodilos apresentam 2 átrios e 2 ventrículos bem definidos, assim como a nossa classe aqui também. O sistema respiratório vai apresentar a respiração pulmonar e os pulmões apresentam velos pulmonares, tornando eficiente a troca de gases. É por isso que o jacaré tende a ficar com o nariz um pouco mais acima da água e o restante do corpo para dentro. Com relação ao sistema sensorial, o órgão olfativo dos répteis lhe permite sentir o gosto e o cheiro, sendo que a maioria dos répteis é capaz de ouvir sons e a visão não é tão privilegiada assim. É por isso que esse órgão olfativo aqui, ele é bastante interessante, porque ele vai permitir tanto sentir o gosto quanto sentir o cheiro. Então, os olhos possuem pálpebras e membranas nictitantes, ou seja, essa membrana vai permitir que ele fique submerso, tá bom? Então, quando eles estão em terra, são hidratados por glândulas lacrimais, ou seja, por isso que eles tendem a ficar constantemente com os olhos bastante úmidos. Daí a expressão lágrimas de crocodilo, tá bom? E uma vez que aqueles animais choram com frequência, eles tendem a hidratar seus olhos. As serpentes vão apresentar a faceta loreal, que é um orifício entre o olho e a narina que tem como função termorrecepção, e é por conta dessa faceta loreal que ela vai conseguir observar a presa, vai conseguir sentir o cheiro da presa à distância. Eles são classificados em 4 ordens, tá bom? Quelônia, na qual estão inseridas as tartarugas marinhas de água doce e os cágados de água doce e jabutis terrestres, tá bom? Essa ordem Quelônia, ela tem a principal característica que é apresentar essa carapaça aqui, ó, veja bem. Essa carapaça, ela foi se fundindo, tá bom? Com o passar aí dos anos, então elas sofreram esse processo de fusão, tá bom? Esse processo de fusão tá fundido aqui entre a carapaça e o restante do corpo. Na boca, eles vão possuir lâminas córneas que vão cortar e arrancar nacos de alimento, ou seja, eles têm uma mandíbula bastante resistente, ou seja, quer dizer, tem uma mandíbula bastante, posso dizer, que são bastante forte. Eles conseguem morder e arrancar ao mesmo tempo. Ordem crocodilo, vão se incluir os crocodilos, jacaré e gavial. Esse aqui é o gavial, tá bom? O resto aqui são os jacarés e esse aqui é o crocodilo. São animais revestidos por placa óssea dérmica e escamas e vivem na água doce e no mar. Os crocodilos marinhos chegam a 7 metros de comprimento, sendo os maiores répteis encontrados atualmente, tá bom? Lembrando que todos eles são carnívoros. Ordem Rinocefalia. A ordem Rinocefalia tem um único e específico representante, que é o tuatara, da Nova Zelândia. Então, esse tuatara da Nova Zelândia é o único que vai estar presente na ordem Rinocefalia, tá bom? Então, ele tem um corpo revestido por córneas, também por escamas, chega a medir 60 centímetros e é considerado o réptil vivente mais primitivo, ou seja, ele é muito antigo. Ordem Squamata. A ordem Squamata inclui-se as serpentes e os lagartos. Eles possuem língua com extremidade bífida, tanto os lagartos quanto as cobras vão ter essa língua bífida aqui, como vocês conseguem observar na imagem. Eles pertencem ao grupo, as cobras principalmente, Ophidia, tá bom? São as serpentes pertencentes a esse grupo, ou seja, o grupo das Ophidias são as cobras e os Latercilia são as lagartixas, camaleões, iguanas e cobras de vidro, tá bom? Então, a gente tem aqui a ordem subdividida em 2 grupos. O grupo Ophidia estão as serpentes e o Lacertilia estão as lagartixas, camaleões, iguanas e cobras de vidro, tá bom? Então, a ordem é subdividida em 2 grupos. Quanto à classificação das serpentes, elas conseguem desarticular o osso da mandíbula, tá bom? Lembrando que as cobras
Quanto maior for a presa, elas conseguem desarticular essa mandíbula e dilatar o estômago, que vai permitir que essas serpentes engulam as presas maiores que sua própria cabeça. Então, elas usam seus dentes para prender as suas vítimas. Vamos lá. Uma dessas características que vai distinguir as serpentes em dois grupos, peçonhentas e não peçonhentas, e o tipo de dentição. Então, o grupo das peçonhentas eu tenho aqui, com relação ao tipo de dentição, são as solenóglifa e proteróglifa, na verdade. Então, o grupo das peçonhentas são aquelas que vão possuir veneno, tá bom? Então, eu tenho solenóglifa e proteróglifa. Então, já no grupo das não peçonhentas, são aquelas que não apresentam veneno. Então, eu tenho a obstóglifa e a áglifa, que vai apresentar a maioria das espécies de cobras brasileiras, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem aqui o tipo de dentição, solenóglifa e proteróglifa são aquelas que apresentam veneno, então vamos lá. Solenóglifa, como a gente consegue observar aqui na imagem, a maxila dela ela é móvel e é um par de presas afiadas, vejam bem essas presas afiadas aqui, que é por onde vai ocorrer principalmente a saída do veneno, ou seja, é por aqui que vai ocorrer um canal interno por onde vai escorrer esse veneno. São exemplos aqui de solenóglifa, a cascavel, sucuriju, ou quer dizer jararaca, surucucu, na verdade não é sucuriju, surucucu. Então eu tenho um canal, e esse canal vai estar ocorrendo a saída do veneno, tá bom? Principalmente para matar a sua presa. Ela realmente tende a fincar essas duas presinhas aqui exatamente para liberar o seu veneno. A proteróglifa, a maxila ela é imóvel, tá bom? Na parte anterior da boca, é um par de presas inoculadoras. Veja bem que todos os dentinhos dela são basicamente aqui, vai diminuindo, mas essas aqui da frente também vai ocorrer a saída do veneno. Então, a gente tem um exemplo aqui de coral verde, ou coral verdadeira, que é por onde vai estar saindo o seu veneno. E a gente tem essas duas aqui não peçonhentas, tá bom? Que são a obstóglifa. São presas inoculadoras que vão possuir um suco por onde ocorre o veneno e estão localizadas na parte anterior da boca. E por isso, a inoculação do veneno é pouco eficiente. Então, não representante de perigo ao ser humano. Ou seja, o obstóglifa não tem tanto perigo assim quanto as que possuem veneno, tá bom? Essa aqui tem veneno em pouca quantidade. Então, a gente tem aqui um exemplo de falsa coral e mussuarana. E a gente tem aqui a áglifa. Não existe presas inoculadoras, vejam bem. Não existe presas inoculadoras. E os dentes são pequenos e iguais. Exemplos, sucuri, jiboia e a canina. Caninana, na verdade, é o nome da cobra. Então, essa aqui, o veneno dela não é tão eficiente nos seres humanos, tá bom? Mas a gente precisa manter atenção nas cobras peçonhentas, tá bom? Que elas vão apresentar principalmente as presas mais visíveis com relação àquelas que não possuem aí o veneno.